nós vamos falar um pouquinho sobre apropriação cultural e a questão da moda dos turbantes, que tem sido aí uma pauta muito interessante nas redes sociais, tema de muitos textões. O que é importante para a gente é entender como isso pode cair no Enem. Quando as pessoas que militam nos movimentos sociais, principalmente no movimento negro, falam sobre apropriação cultural, elas estão falando sobre o uso de certas manifestações da cultura, como a música, como a vestimenta, como uma forma simbólica, uma representação de uma luta por igualdade, de uma luta por direitos, e da forma como esse tipo de elemento da cultura acaba sendo apropriado pela cultura hegemônica e sem levar em consideração esse tipo de manifestação que tem um fundo mais simbólico, com um fundo mais relativo à luta social mesmo. Com isso em mente, observe a questão. A questão traz duas figuras para a gente. Uma figura mais antiga, que é uma ilustração, uma litografia próxima do século XIX, chamada Mercado na Bahia, de um ilustrador, que traz uma figura de mulheres num mercado que estão usando vestimentas aí que são típicas do continente africano e turbantes. Todas essas mulheres são negras. E na segunda figura você tem duas atrizes, duas personalidades da televisão brasileiras de fenotipo branco, que também estão usando aqui um turbante à moda étnica, ao lado de duas mulheres negras não identificadas. Como é que a gente pode interpretar isso aqui? Uma figura, ela traz para você a relação histórica entre o uso do acessório, o uso do turbante e a escravidão e a história do negro no Brasil, e do outro lado você tem uma figura que traz para você a questão da moda propriamente dita. A questão traz para a gente o seguinte enunciado: a moda do uso dos turbantes como acessório feminino tem gerado polêmicas, sendo vista por ativistas de movimentos sociais como uma forma de apropriação cultural. Alternativa A, da herança cultural islâmica no Brasil. Você que está esperto aí nos estudos de história sabe que uma parte dos escravos que vieram para o Brasil aí durante o tempo da escravidão vieram de uma região na Nigéria onde a maior parte das pessoas era de tradição islâmica. Mas a gente não pode precisar exatamente se o turbante tem essa origem islâmica ou se ele chega no Brasil por conta dessa origem islâmica. Então, na verdade, essa questão está incorreta. Alternativa B, das tradições e rituais das religiões de matriz africana. Bom, a gente sabe que o turbante é sim utilizado em algumas religiões de matriz africana, principalmente no caso do candomblé. Mas isso também não está relacionado com a questão, não é a melhor alternativa para responder essa questão, porque isso é secundário à questão do negro. Na verdade, é uma religião de matriz africana que vem para cá com os indivíduos que foram escravizados. Alternativa C, de elementos de afirmação cultural de homens e mulheres negras. Essa aqui, sim, é a alternativa correta. Você tem uma questão simbólica, que é o do uso de turbante como uma forma de reafirmação, uma forma de afirmação da identidade negra, uma forma de retomada da história das populações negras no Brasil, e por aí vai. Alternativa D, dos povos de origem árabe no Brasil, como sírios e libaneses. Essa aqui está errada mesmo. A gente tem, de fato, uma migração importante de sírios e libaneses para o Brasil, final do século XIX, início do século XX, mas esses sírios e libaneses que vieram para cá eram, em sua maioria, católicos, portanto não muçulmanos, portanto não utilizavam esse tipo de vestimenta. E, por fim, a alternativa E, de símbolos da cultura popular e de massas brasileiras. É claro que se a gente está falando de apropriação cultural, a gente não está falando de cultura de massas. Aquilo que é da cultura de massas já se misturou no caldeirão da cultura, já faz parte da cultura como a gente entende. Muito cuidado com esse tipo de questão que levanta alguma polêmica quando ela aparece no Enem, para você se lembrar sempre de responder ela com base naquilo que é o conhecimento comum e não com a opinião, que é uma questão de foro íntimo. Você pode questionar isso, você pode pensar sobre a questão da apropriação cultural, mas isso, na verdade, não quer dizer que o outro também não tem razões lógicas para defender as suas ideias. É assim que boa parte da academia entende esse assunto e é assim que você precisa pensar nele para fazer a prova. Boa sorte!